Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é a professora Rose Mello, de português. Seja muito bem-vinda, professora Rose. Obrigada, Cláudia. Conta para nós o que você preparou para essa aula do Enem hoje. Então, Cláudia, nesse ciclo 4, nós vimos sobre as figuras de linguagem, né? Por que nós trabalhamos figura de linguagem? Porque figura de linguagem cai, assim, não cai no Enem, ela despenca, né? Então, são várias questões onde você vai deparar com figuras de linguagem. Então, como eu falei na aula, nós temos inúmeras figuras de linguagem. Porém, nós vimos as mais, não é que são mais importantes, são as que mais caem no Enem, são as que mais caem nas provas, ok? Então, o que hoje eu preparei? Hoje eu trouxe várias questões onde nós vamos relembrar, fazer uma retomada das figuras de linguagens que mais caem no Enem. E assim, respondendo as questões, nós vamos relembrando e estudando um pouquinho mais. Vamos lá? Preparada aí? Então, a primeira questão é: quais figuras de linguagem temos neste texto? Relembrando que as figuras de linguagem, elas caem no texto literário. É na poesia, é na música, é na literatura, né? É no texto literário. É onde o autor, ele pode brincar com as palavras. É onde ele usa a conotação. E daí, uma diferença, né, que nós não podemos esquecer, que é a denotação, que é aquela linguagem do dicionário, denotação literal, aquele significado do dicionário. Conotação é o sentido figurado, aquele sentido que vai depender da interpretação de cada um, que vai depender do conhecimento prévio daquele assunto, né? Porque em um texto, em um poema, eu sempre falo, um poema, ninguém nunca esgota a interpretação de um poema. Por quê? Porque ele tem figuras de linguagem, porque ele é um texto literário. Eu leio o mesmo poema, eu faço uma interpretação e a Cláudia faz outra. Por quê? Vai do contexto, vai do conhecimento prévio do que eu tenho e do conhecimento prévio que a Cláudia tem. Então, vamos lá? Então, um texto. A Cláudia vai ler ali para nós, que nós vamos descobrir quais as figuras de linguagem temos nesse texto. Vamos lá. Às 7 horas da manhã, a rua acordava. Era possível ouvir os gritos irritantes daquelas lindas crianças que choravam, rios de lágrimas, enquanto suas mães terminavam de preparar o café da manhã. O brilho do sol naquele dia ensolarado não era suficiente para animar os adultos que acordavam com o trim do despertador para trabalhar? Então, olha só, nós vamos ver aqui, depois desse texto, dessa parte desse texto, nós vamos ter aqui as opções, ok? Mas nós vamos responder aqui e depois nós vamos ver se acertamos tudo. Vamos lá? Então, olha só, a voz de Cláudia é muito mais suave que a minha, né? Então, a minha é meio que... Então, olha só a diferença que é até na leitura de um texto literário. Então, olha só, às 7 horas da manhã, a rua acordava. Quem acorda? A rua acorda ou eu acordo, você acorda? O que é? Aqui, então, nós já temos uma figura de linguagem. E onde que está a figura de linguagem? A rua acordava. Então, o que foi feito aqui? Aqui, quem acorda é o ser humano, eu, você, a Cláudia. Então, a rua não acorda. Então, aqui é uma característica do ser humano. E quando tem uma característica, uma ação
do ser humano, como que chama esta figura de linguagem? Ela chama personificação ou prosopopeia. Então, lá nas alternativas, a primeira é prosopopeia ou personificação, que eu não sei como que tá lá. Você pode encontrar uma das duas. Então, você já poderia estar tirando as outras, não é isso? Mas nós não vamos olhar. Vamos lá. Era possível ouvir os gritos irritantes daquelas lindas crianças. Olha só, gritos irritantes, lindas crianças. Se eu estou falando que os gritos eram irritantes, eu acho mesmo que aquelas crianças são lindas? Então aqui, olha, eu tenho uma ironia. E o que é uma ironia? É quando você fala uma coisa, mas quer dizer outra. E isso é muito comum no humor de uma charge. É a ironia. É quando o autor fala uma coisa, mas ele quer dizer outra. Ok? Então aqui nós já achamos a personificação e a ironia. É aquelas crianças que choravam rios de lágrimas enquanto suas mães terminavam de preparar o café da manhã. Você já pensou, Cláudia, a gente chorar um rio de lágrima? Quando eu falo assim, Cláudia, eu já cansei de falar com você. Aliás, eu falo assim, eu já te falei 1000 vezes. Isso aí teve o quê? Rio. Nossa, mas hoje eu chorei demais, eu chorei rios de lágrimas. Alguém vai chorar rios de lágrimas? Isso é um exagero. Quem usa muito essa figura de linguagem? Nossa mãe, né? Que fala que já falou 1000 vezes, 500 vezes. Então aqui quando eu falo rios de lágrimas, eu tenho um exagero. E esse exagero é chamado de hipérbole. Então nós já temos personificação, nós já temos ironia e nós já temos a hipérbole, ok? Agora, o brilho do sol naquele dia ensolarado não era suficiente para animar os adultos. Olha só, o brilho do sol naquele dia ensolarado. Será que tem brilho do sol num dia chuvoso? Não tem. É a mesma coisa subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Para dentro, o que é isso? Eu tenho aqui uma figura de linguagem que é o pleonasmo. Isso é o pleonasmo vicioso, né? Então aqui, o brilho do sol naquele dia ensolarado. Isso nós usamos muito. Precisamos prestar atenção, porque na redação não pode errar, não pode usar que está errado, né? E agora, vamos lá. Não era suficiente para animar os adultos que acordavam com o trim do despertador para trabalhar. Outra figura de linguagem, trim. Quando eu escrevo aquele WhatsApp, coloco aquela risadinha RS, ha, 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 ha. Então aí, o buar, a hora que vai chorar, é uma figura de linguagem que chama-se onomatopeia. Olha em um exercício quantas figuras de linguagem nós retomamos. Então, a alternativa correta é a que tem lá, vamos ver? Personificação, ironia, hipérbole, pleonasmo e onomatopeia. Vamos ver? Olha aqui. Se a gente estivesse olhando lá, nós íamos ficar com a letra A e com a letra D, que as duas têm personificação. Mas a segunda é ironia e aqui é indireta. Então, qual é a opção correta? É a letra A. Nós temos a personificação, a ironia, hipérbole, pleonasmo e onomatopeia. Então, no Enem, pode cair assim, para você descobrir, né, quais são, ou lá no enunciado já vai falar qual é a figura de linguagem e você vai encontrá-la no texto, ok? Perfeito? Entendeu? Então, agora é uma outra questão que caiu em uma prova. A Cláudia vai lendo, cada uma, tá bom? Vamos pedir ajuda aqui para vocês descansar um pouquinho da minha voz. E eu vou, quando ela ler a A, eu vou discutindo com vocês, né? Mostrando se está certo ou errada.
Pode ser? Pode ser, Cláudia? Ok, Vamos lá? vamos lá. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Só um minuto, Cláudia. Olha só que é interessante que aqui tem um não. É importantíssimo que você leia o enunciado. Assinale aquela que não está corretamente. Ok? Vamos lá. Letra A. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. Vamos lá, então, aqui. Prosopopeia. Olha, isto. O céu vai se tornando roxo e as cidades aos poucos agonizam. Como eu falei com vocês, tem figuras de linguagem que ela cai muito. Pode prestar atenção se não são as mesmas, né? Então, olha só, temos aqui uma prosopopeia. O que é a prosopopeia ou a personificação? É quando é uma ação ou uma característica do ser humano e que eu dou para um objeto ou para um ser inanimado. E o que está aqui? A cidade, aos poucos, agoniza. A cidade agoniza? Não. Então eu tenho uma prosopopeia, está certo ou errado? Certíssimo, não é? Aqui eu tenho uma personificação ou uma prosopopeia. Vamos lá na B, Cláudia? B. E ele riu frouxamente um riso sem alegria. Olha só, será que tem um pleonasmo aí, Cláudia? Olha só, e ele riu olha só, riu um riso sem alegria. Olha só, riu, riso. Então, o que é pleonasmo? Você tem que prestar atenção. Pleonasmo é tudo aquilo assim que às vezes no texto literário não está errado. Por quê? Porque quer dar ênfase. Não é isso? Então fez intencionalmente. Mas o pleonasmo, olha só, riu um riso. Você riu um choro? Não. Então aqui eu tenho um pleonasmo? Sim, eu tenho um pleonasmo. Ela está certa. Presta atenção que nós estamos procurando a que não tem. Então tem um não ali. Vamos lá? Na C? Letra C. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Olha só. Peço-lhe 1000 desculpas. É a mesma coisa que nós acabamos de ver. Eu choro um rio de lágrimas. Eu já te falei 1000 vezes. Isto é, aqui na frente tem uma metáfora. O que é uma metáfora? Olha só, a metáfora é quando eu falo assim, Cláudia é um anjo. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma comparação implícita. Cláudia é como um anjo. Ou, se eu falo, o coração de Cláudia é bom, né? Então, quando eu falo Cláudia é um anjo, eu fiz uma comparação, mas eu não usei o como. Eu fiz uma comparação implícita. Isto que é uma metáfora. A metáfora também cai demais no Enem. Então, eu tenho uma metáfora aqui. Não. O que eu tenho quando eu falo, eu já te pedi 1000 desculpas? Eu peço 1000 desculpas a alguém? Não, eu peço uma, eu peço 2. Então, aqui é o exagero. Qual que é a figura de linguagem aqui? Quando eu tenho exagero, é a hipérbole. Então, teria que estar aqui no lugar da metáfora, a hipérbole. Então, esta aqui está errada. Né? Vamos ver a letra D e a letra E, se estão certas. Vamos lá na D, Cláudia. Toda vida se tece de 1000 mortes. Aqui está mostrando que é uma antítese. E o que é uma antítese? É quando eu tenho numa frase palavras opostas. E onde está a antítese aqui? Olha só, vida, mortes. São palavras contrárias. Eu tenho uma antítese? Sim, eu tenho uma antítese. Toda vida se tece de 1000 mortes. Perfeito. Agora a letra E. Ele entregou hoje a alma a Deus. Eufemismo. Quando eu falo, ele virou estrela, seu avô virou estrela. Olha aqui, ele entregou hoje a alma a Deus. Isso eu estou suavizando. Quando é uma notícia muito ruim de morte, e às vezes a mãe ou o pai, ou nós, né, em geral, usamos para suavizar. Chama
eufemismo. Em vez de falar morreu, para a pessoa não assustar, então fala que ele entregou a alma a Deus. Então nós temos um eufemismo. Qual é a frase que não está corretamente? É a letra C, que em vez de metáfora é uma hipérbole. Acertou tudo aí direitinho? Tá acompanhando direitinho aí? Vamos lá? Então lá. Agora foi da VUNESP, um trecho, e nós tem um trecho e ele está pedindo qual dessas figuras de linguagem tem nesse texto. Vamos lá, Cláudia? No trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada... Então, olha só. Deu um texto e aqui nós temos a metáfora. Tem a metáfora? O que é a metáfora? Acabei de falar. É quando eu faço uma comparação implícita. É uma metáfora? Não. Eu acabei de falar o que é uma hipérbole. Hipérbole é o exagero. Tem exagero aqui? Também não. Hipérbato, apareceu uma nova que eu não falei ainda. O que é um hipérbato? É a inversão. É quando, lá numa frase, por exemplo, eu falo assim, Cláudia está elegante. Tô usando Cláudia aqui até, né? Aproveitar que nós estamos aqui interagindo. Então, se eu falo, Cláudia está elegante, eu estou falando o sujeito, o predicado e o complemento. A frase está direta. O hipérbato é quando eu mudo. Elegante, Cláudia está. Elegante, Cláudia está hoje. Então, eu mudei. Então, isso aí chama o hipérbato, ok? E aqui não tem hipérbato. É essa inversão, é o indireto. Anáfora é quando eu tenho uma estrofe uma música e no início dela eu repito as palavras várias vezes. E antítese, o que é antítese? É o contrário. Duas palavras na mesma frase, uma ao contrário da outra. Olha aqui que eu tenho, mínimo e máximo. Eu tenho aqui uma antítese. A alternativa correta é a alternativa E, ok? Viram que nós vimos 3 exercícios já, cada uma maneira diferente e quase sempre as mesmas figuras de linguagem, ok? Então, aqui agora nós temos um outro texto que a Cláudia vai ler para nós e nós vamos responder, ok? Então, vamos lá. Primeira fase, FUVEST, né? Primeira fase. Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse e razões não tivesse para julgar que este amor, assim absoluto e assim exagerado, é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais, nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. Perfeito. Obrigada, Cláudia. E o que foi que pediu aqui para nós? É este mesmo um sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia, o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica legado às gerações cada vez maior, o amor da rua. Então, o que está pedindo aqui? Olha só, nesses trechos, cai muito em prova assim, nas cidades, nas aldeias, nos povoados, você olha lá se está na linha 6, o que nós temos? Então aqui, tem eufemismo, antítese e metonímia, hipérbole, gradação e eufemismo. Aqui nós temos eufemismo? Não temos. Temos hipérbole? Também não. Metáfora? Não.
Temos uma gradação? Sim, olha a gradação. Nas cidades, nas aldeias, nos povoados. A gradação pode ser do menor para o maior, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor, ok? Então, qual que seria aqui? A letra D. Mas vamos ver se está certo? Olha aqui a outra. Hoje é mais amargo o riso. Quem é mais amargo? O riso. Então, teria que ser o riso hoje é mais amargo. Nós temos aqui a inversão, acabei de falar no hipérbato. E aqui nós temos levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Onde temos a antítese aqui? Rapidíssimo. Olha só, o que é fúteis? Fúteis é uma coisa ruim. Notáveis é uma coisa ao contrário. Então, nós temos antítese, a letra D, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha recapitulado, feito uma boa retomada, faça exercícios, só exercitando é que você aprende. Um beijo no seu coração, bons estudos e até a nossa próxima aula.